Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 88, nosotros vamos a hablar sobre los animales. Então, na aula de hoje, aula 88, nós vamos falar sobre os animais, tá? Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, certo? Clica no sininho para você receber as notificações dos vídeos novos. Curte esse vídeo, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Lembrando que agora esse canal tem um curso de espanhol e tem um curso de francês também. Então, estou postando uma vez a cada 2 semanas um vídeo de espanhol e uma vez a cada 2 semanas um vídeo de francês. Estou intercalando entre espanhol e francês. Então, na aula no domingo passado foi postado o primeiro vídeo de francês, certo? E no próximo domingo vai ser o segundo vídeo de francês. Então, na aula de hoje de espanhol, nós vamos falar sobre os animais, certo? Eu dividi em 3 categorias de animais, para a gente vai ficar mais organizado. Primeiro vamos falar dos animais de estimação, depois vamos falar sobre os animais domésticos, que tem uma diferença, animais de estimação, porque animais de estimação você cria uma companhia, né, para você dentro de casa. Os animais domésticos também são criados pelos homens, só a finalidade é outra. A finalidade é de você aproveitar alguma coisa daquele animal, ou para comer a carne, o leite, ou aproveitar o pelo, né, para fazer algum tecido, ou usar montaria, ou usar para puxar peso, puxar carga, enfim. Esses animais são domésticos, mas não são animais de companhia, né? Tem outra finalidade. E também os animais selvagens, são animais soltos na natureza, tá? Então, os primeiros animais que nós vamos ver hoje, a primeira categoria de animais são las mascotas. Mascota é mascote, né? Animal de estimação. Las mascotas. Mascote também tem um outro nome, certo? Você também pode chamar o animal de estimação de um outro nome. Pode ser los animales de companhia. Los animales de companhia, certo? Animais de companhia, né? Que são os animais de estimação, tá? A gente vai ver que muitos animais vai ter um nome pro masculino e vai ter um nome pro feminino. Outros animais vão ter o mesmo nome pro masculino e pro feminino, igual ao português, né? No português nós temos o cachorro e temos o feminino, a cachorra, né? O cão e cadela, né? Gato, gata, o cavalo, a égua, o sapo, a rã, o leão, a leoa, enfim, nós temos um nome para o masculino e um nome para o feminino. Outros animais não, por exemplo, cobra. Cobra é cobra, masculino e feminino. Não existe cobro e cobra, certo? Girafa, a mesma coisa, é um nome para o masculino e um nome para o feminino. Não existe girafo e girafa, certo? Como é que a gente diferencia esses animais quando eu tenho um nome só para o masculino e para o feminino? Aí eu uso, no final desse nome, se for masculino, eu uso a palavra macho, que é macho, certo? Igual do português, né? Se eu quero especificar o sexo da girafa, um sexo masculino, eu falo a girafa macho, certo? E se for do sexo feminino, em português eu falo a girafa fêmea. Em espanhol, fêmea vai ser hembra. Hembra é fêmea. Então, macho, macho, hembra, fêmea. Tá? Então, agora vamos voltar. Eu vou indicar aqui quando o animal tem o nome no masculino e no feminino, tá? Dos animais que a gente vai ver hoje. Então, o mais famoso dos animais domésticos, dos animais de estimação, é el perro. Vocês acabaram de ver a foto, é cachorro. E tem o nome no feminino. Feminino vai ser la perra. Então, el perro, la perra.
tá? Esse R, bem, bem forte o som desse R. Como se estivesse gargarejando, né? Perro, perra, tá? Cachorro, cachorra. Outro animal muito comum de ter como animal de estimação é el gato. Acabaram de ver na foto, né? Gato, gato, igual ao português. Escreve igual ao português. E tem também o nome no feminino. La gata. Certo? El gato, la gata. Outro animal também muito usado como animal de estimação é el pez. Vocês acabaram de ver na foto, pez, peixe, né? No geral, todo tipo de peixe chama pez. Claro, tem os nomes mais específicos, né, para o peixe, para peixes, né? Mas o nome geral é pez. Peixe não vai ter uma palavra no feminino, tá? Não existe peça, né? Assim, no português não existe peixe, peixa, não tem. É um nome só, serve para o masculino, serve para o feminino. Se eu quiser diferenciar se o peixe é masculino ou se o peixe é feminino, eu coloco essas palavras. Se for o peixe do sexo masculino, vai ser ele pez macho, né? O peixe macho. Se for um peixe do sexo feminino, vai ser ele pez hembra, o peixe fêmea. Atenção, detalhe importante. Mesmo que o peixe seja feminino, o artigo continua o mesmo, tá? Não vai mudar. Porque mesmo o peixe sendo do sexo feminino, a palavra pez é sempre masculina, tá? A palavra pez é sempre masculina. Então sempre vai vir o artigo masculino na frente. Então é sempre o peixe fêmea. Em espanhol, el pez hembra, tá? Não vai mudar o artigo é sempre o mesmo, tá? Se o peixe for do sexo masculino ou se o peixe for do sexo feminino. O artigo é o mesmo, porque a palavra pez, quer dizer peixe, a palavra pez é sempre masculina. Ok? Outro animal comum de se ter como um animal de estimação é la tortuga. La tortuga, acabaram de ver, tartaruga. Certo? Muita gente tem tartaruga como animal de estimação. A palavra tortuga também vai ser a mesma palavra para macho e a mesma palavra para fêmea, tá? Eu diferencio se é macho ou se é fêmea usando as palavras macho e hembra, certo? E da mesma maneira que aqui no peixe o artigo el não mudou, é o mesmo para o peixe masculino para o peixe feminino, aqui na tortuga o artigo lá vai ser o mesmo, certo? Então é la tortuga macho, tá? Tartaruga macho, la tortuga hembra, tartaruga fêmea, tá? Porque mesmo que a tartaruga seja do sexo masculino, a palavra tartaruga, tortuga, a palavra tortuga é sempre do sexo feminino. Tá? A palavra sempre do sexo não, a palavra não tem sexo, mas a palavra é sempre do gênero feminino. Certo? La tortuga. A palavra é sempre do gênero feminino, então o artigo é sempre lá, certo? Mesmo se a tartaruga seja macho, o artigo é sempre lá. Outro animal bastante comum de se ter como animal de estimação é el conejo. El conejo. Acabaram de ver? Conejo, coelho, certo? A palavra conejo vai ter uma palavra no masculino e uma no feminino. Então, masculino, el conejo. Feminino, la coneja. Então, el conejo, la coneja, tá? Coelho, a coelha. Outro animal bastante comum de se ter como animal de estimação é el hamster. Ele hamster. Hamster, hamster, né? Aquele ratinho
e muita gente tem um animal de estimação. Atenção, eu falei que a letra H em espanhol, ela é sempre muda, certo? Mas nesse caso aqui, nessa palavra, como hamster não é uma palavra de origem espanhola, certo? É uma palavra que vem do alemão, então esse H ele tem som, vai ter som de R, ele hamster, tá? Então esse H se pronuncia, uma exceção, a origem dessa palavra é de uma origem estrangeira, de uma língua estrangeira, não tem origem no espanhol, tem origem no alemão. Então um veio do alemão, o som do H, né, veio junto, né? O som do H alemão veio junto com essa palavra no espanhol. Então esse H se pronuncia hamster, tá? E hamster é uma palavra só para o masculino e para o feminino. Então, para diferenciar, vai ser el hamster macho, el hamster hembra, certo? Seguindo, animal também muito comum de se ter como animal de estimação é el papagaio. El papagaio. Papagaio. Papagaio vai ter uma palavra no masculino, uma palavra no feminino. Então, masculino, el papagaio. Feminino, la papagaia. Tá? Essa letra aqui, grega, ela pode ser pronunciada jo, né? Papagaio, papagaia. Pode ser pronunciado io, el papagaio, la papagaia, tá? Tanto faz. Então, essa foi a lista que eu montei para animais de estimação, certo? Posso estar esquecendo algum. Claro, tem gente, por exemplo, que tem como animal de estimação alguns animais meio exóticos. Tem gente que cria cobra, que cria aranha, certo? Eu não coloquei aqui, eu coloquei aqui os mais comuns, certo? Esses animais mais exóticos, assim, tá na lista de animais selvagens, tá? Então, repetindo, para a gente poder memorizar. Então, el perro, la perra, né? Cachorro, cachorra. El gato, la gata, gato, gata. El pez, o peixe. La tortuga, tartaruga. El conejo, ou la coneja, coelho, coelha. El hamster, hamster. El papagaio, la papagaia, papagaio, papagaia. Certo? Então vamos seguir a lista. Então, próxima lista de animais vão ser los animales domésticos. Los animales domésticos, tá? Os animais domésticos. Não falei, esses animais são animais criados pelo homem, certo? Só e com uma finalidade de exploração, né? Explorar a alimentação, né? A carne desse animal, ou o leite, né? Se, no caso das fêmeas, explorar das fêmeas mamíferas, obviamente, né? Explorar a pele para fazer algum tipo de tecido, certo? A pele, eu digo pelo, né? Enfim, para alguma forma de exploração, né? Ou para usar como montaria, para usar para carregar peso, enfim. Esses são os animais domésticos, certo? Então, primeiro da lista, el gallo. El gallo, certo? Viram agora o galo, certo? Esse LL aqui pode ser gallo, né? Ou gallo. Pode ser yo, pode ser yo. El gallo, tá? A fêmea do galo, gallo, vai ser la gallina. Então nós temos el gallo, o galo, e
la gallina, a galinha. Esses dois, eles podem ter filhotes, certo? Esse filhote, ele é chamado de el pollo, certo? El pollo pode ser o filhotinho, pintinho. Normalmente quando é filhote, o pollo vem no diminutivo, el pollito, né? Que é o pintinho. E quando cresce, fica jovem, vira frango. A gente chama de frango. Em espanhol vai ser pollo, el pollo, né? O frango. E pollo é uma palavra que não tem, só tem uma palavra para masculino e feminino. Então, se eu quero diferenciar se o frango é masculino ou feminino, eu uso as palavras que estavam escritas no quadro, macho e hembra, né? El pollo macho, el pollo hembra. Outro animal, el pavo. El pavo, acabaram de ver, o peru, certo? E tem a palavra pro feminino também, la pava. El pavo, la pava, certo? Todos esses animais, todos não, né? São só dois. Esses dois animais, eles têm uma coisa em comum, né? Os dois são aves. Como eu digo ave em espanhol? Ave em espanhol é el ave. El ave, tá? Ave, ave. A palavra ave é uma palavra feminina, mas se é uma palavra feminina, por que eu estou escrevendo com artigo masculino se é uma palavra feminina? Porque, não sei se vocês se lembram, lá da aula de artigos, lá atrás, terceira ou quarta aula, eu falei que quando uma palavra é feminina e ela começa com a letra A, certo? Essa letra A é uma letra tônica. O que quer dizer isso? Quer dizer, ela está numa vogal tônica. Ou seja, a primeira vogal é uma vogal tônica, certo? É uma palavra feminina cuja primeira sílaba é uma sílaba tônica e ela começa por A ou HA. Nesses casos, quando começa por A ou HA, eu não uso o artigo masculino, eu não uso o artigo feminino, eu uso o artigo masculino, certo? Então, repetindo, palavra feminina, primeira sílaba é uma sílaba tônica e ela é a vogal A ou HA. Então, se é uma palavra feminina e começa por A ou HA e a primeira sílaba é a sílaba tônica, então eu não uso o artigo feminino, que eu deveria usar, é uma palavra feminina, mas eu não uso o artigo feminino, vou usar o artigo masculino, certo? Questão de eufonia, é o nome disso. Eufonia quer dizer um som bom, som bom. Por quê? Porque se eu tenho o artigo lá, com a palavra ave, na hora eu leio isso, fica la ave, não fica um som bonito, certo? Fica aqui a junção da vogal A com uma outra vogal A, não fica um som bonito. Então, para evitar esse som, troca o artigo. Aí isso vira el ave. La ave, el ave. Tá? La ave tá errado. O certo é el ave. Ok? Uma outra palavra que pode ser usada no geral para esses tipos de animais é a palavra pássaro, né? Pássaro em espanhol é el pájaro, tá? El pájaro, é o pássaro. Agora voltando para cá. Então, el pavo, peru, né? La pava é a perua, certo? Seguindo, outro animal também é um animal doméstico. El pato. El pato. Acabaram de ver, pato é pato, né? Igual ao português. Feminino tem la pata, tá? Então, você el pato, masculino, la pata, feminino. Outro animal usado como animal doméstico, vai ser el caballo,
el caballo. Vocês acabaram de ver, caballo, cavalo, certo? A palavra caballo tem uma particularidade, porque ela vai ter uma forma no feminino, mas é um feminino irregular, certo? Não vai ser cabadia, o feminino. Cabadia, né, tá errado. Assim como no masculino, não tem cavala, né? Cavalo, feminino de cavalo, égua. No espanhol, caballo, feminino de caballo, ser la yegua. La yegua. Pode falar yegua, pode falar yegua. La yegua. Tá? Então ele, caballo, la yegua. Cavalo e égua. Outro animal usado como animal doméstico vai ser el burro. El burro, de o burro. Burro também pode ser usado como um adjetivo para indicar uma pessoa que não é inteligente, né? A pessoa burra. Pode ser a palavra burro, né? Pode ser usado, mas é mais comum, nesse caso, usar a palavra bruto, tá? A palavra bruto tem o mesmo significado de burro, né? A pessoa não tem inteligência. Então, em espanhol, eu posso usar a palavra burro, nesse caso, eu posso, mas é mais comum, né, nesse caso, que é um adjetivo, é mais comum eu usar a palavra bruto, né, para indicar uma pessoa que não é inteligente, tá? E tem o animal também, burro. E tem o feminino, la burra. Então tem el burro, la burra, certo? Tem outra palavra que é sinônimo de burro. Eu posso usar el asno. Então pode ser el burro ou el asno. Tanto faz. E tem também o feminino. El asna. Aqui, ó, curioso. A palavra asna igual a palavra ave. Uma palavra começa com a vogal A. Palavra feminina começa com a vogal A. E a primeira sílaba é a sílaba tônica, certo? Eu falo asna, tá? Eu não falo asna. Asna, não. Falo asna. Então, a primeira sílaba é a sílaba tônica. E ela começa com a vogal A. Então, eu não posso usar o artigo lá na frente. Não vou poder usar. Vou ter que trocar pelo artigo el, tá? Então, mesmo sendo uma palavra feminina, o artigo que eu uso é o artigo masculino. Elasna, tá? Por causa da vogal A que começa aqui. Elasna. Quando acontece do cavalo cruzar com a burra ou do burro cruzar com a égua, eles podem gerar um descendente, né? Podem gerar um bebê que é chamado de el mulo. El mulo, que é a mula, certo? Tem a palavra el mulo no masculino e tem a palavra no feminino, la mula, certo? Eu uso. Aí vai ser diferente do português, né? No português nós só temos a palavra mula, né? Para o masculino e para o feminino. No espanhol vão ter as duas palavras. Vai ter uma palavra para o feminino e uma palavra para o masculino. El mulo, la mula, certo? É um animal que vem do cruzamento do cavalo com o burro, ou do cavalo com a burra, ou do burro com a égua. Gera a mula, que é o animal infértil. Não tem a capacidade de procriar, de gerar descendentes, certo? Porque derivou de um cruzamento de dois animais de espécies diferentes. Outro animal usado como animal doméstico vai ser el cerdo. El cerdo. Acabaram de ver na foto, é o porco, certo? Cerdo tem a palavra no feminino, la cerda. Então tem o porco e a porca. El cerdo, la cerda, certo? Eu tenho outra palavra para falar porco, tá? É sinônimo de cerdo, que é inclusive mais parecida com o português, que é el puerco ou la
puerca, el puerco, la puerca. Então pode ser el cerdo, el puerco, né? Tudo porco. Ou la cerda, la puerca, tudo porca, tá? E eu ainda tenho uma terceira palavra, eu posso usar também um sinônimo de porco, que é el cochino ou la cochina. Então posso usar el cerdo, el puerco, el cochino, tudo porco. La cerda, la puerca, la cochina, tudo porca. E todas essas três palavras também podem ser usadas para indicar uma pessoa suja, né, que não toma banho. Igual português, né, a gente chama uma pessoa suja de porco, né, de porca. Pessoa que não toma banho, pessoa suja. Em espanhol também, pode usar qualquer uma dessas três palavras, é usada também para pessoa suja. É mais comum usar a palavra cochino, cochino ou cochina, para pessoa que é suja, tá? É mais comum. Mas as três podem ser usadas. Vou precisar apagar aqui para colocar, ainda não acabou essa lista, ainda tem mais animais. Antes da gente seguir, vamos repetir, né, aqueles animais para a gente fixar como se fala, né, como se pronuncia. Então vamos lá, tem anotado. El gallo, o galo. La gallina, galinha. E o filhote deles, el pollo. El pavo, peru, né? Ou la pava, perua. El pato, pato. La pata. El caballo, cavalo. La yegua, égua. El burro, burro. La burra, né? Burra. E também pode ser el asno, o asno, ou el asna, a asna. El mulo, mula, ou la mula, mula. El cerdo, la cerda, porco. Ou el puerco, la puerca, também porco. Ou el cochino, la cochina, também porco. Próximo animal da nossa lista, el toro. El toro. É o touro, certo? A fêmea, vai ter uma fêmea do touro que vai ser la vaca. Então nós temos el toro, la vaca, né? O touro e a vaca. E o boi? Você pergunta, e o boi? O boi é o touro castrado. Então quando eu pego o touro e castro, castrado em espanhol é igual ao português, ó. Castrado é igual ao português, castrado. Então, el touro castrado, né, o touro castrado, usado para fins de consumo de carne ou também para puxar peso, é chamado de boi. Em espanhol vai ser el buey. El buey. Então nós temos el toro, o touro, feminino, la vaca, a vaca, e o touro quando é castrado é el buey, né, boi. Quando o touro e a vaca cruzam e geram um descendente, ele é chamado de el ternero. El ternero é o bezerro, né, o filho do touro com a vaca. El ternero tem uma palavra no feminino, la ternera, né? Tudo filho, né? Bezerro, bezerra, tudo filho do touro com a vaca. Próximo animal, el carneiro. El carneiro, né? O carneiro, e tem o feminino, que é la oveja. La oveja, a ovelha, certo? El carneiro, la oveja. E próximo animal, também usado como animal doméstico, el ganso. El ganso, é o feminino, la gansa, né? Ganso, gansa. Para cuidar, a palavra ganso, ele é uma palavra para
assim, geral para designar várias famílias de espécies diferentes de ganso, tá? Existem espécies diferentes de ganso, tá? Ganso não é só um tipo de animal, não. Tem espécies diferentes, famílias diferentes de ganso. O ganso, eles conhecem um ganso doméstico, que é o ganso mais usado mesmo como animal doméstico, tem um nome mais específico, que é chamado de laoca. Laoca. Então, laoca é esse ganso doméstico. Então a gente usa o ganso, laoca, para proteção. E cuida melhor da casa do que um cachorro, o ganso. Ele é muito mais territorial e mais agressivo, certo? Então, laoca, mas um tipo específico de ganso, que é o ganso doméstico. Então esses foram os animais domésticos, né? Então vamos repetir essa lista, né? Esse finalzinho dessa lista. Então, el toro, touro, la vaca, a vaca. Touro castrado, el buey. Touro e vaca, quando cruzam, acasalam, geram um bezerro, a bezerra, el ternero, la ternera. Outro animal, el carneiro, carneiro. Feminino, la oveja, ovelha. El ganso, la gansa, né? Ganso, gansa, palavra geral para designar todas as famílias de ganso. O ganso doméstico é laoca, tá? E a palavra oca, ela é usada no feminino e no masculino, tá? Sexo, o ganso do sexo feminino ou do sexo masculino, laoca, tá? Vamos agora para a nossa próxima lista. Próxima lista, los animales salvajes, tá? Salvaje, selvagem. Então, os animais selvagens, tá? Uma lista um pouco maior de animais, certo? Então, o primeiro animal a gente vai ver, el mono. El mono. Mono, macaco, tá? Tem ele mono, tem o feminino, la mona. Macaco, macaca, tá? Palavra geral, para designar todos os tipos de macacos, né? Tem nomes mais específicos, mas na palavra usada de uma maneira geral. Ele mono, la mona. Então, nós temos também, dentro dos primatas e dos símios, nós temos nomes mais específicos para esses animais, como por exemplo, el chimpancé. El chimpancé, chimpanzé, tá? Atenção, CH são de ti, el chimpancé, tá? Esse E aqui não se pronuncia E, não fala, como a gente fala chimpanzé, a gente tem a tendência de falar chimpancé, mas não. Esse E é sempre fechado. E, chimpancé, chimpanzé. Temos também el gorila, o gorila, né? Ele gorila. Tanto o chimpancé como gorila é uma palavra usada para o masculino e para o feminino, tá? Uma palavra só. Ou também el orangutan, el orangutan, orangotango. Tem o feminino, la orangutana. Então, el orangutan, masculino, orangotango. La orangutana, feminino, né? Orangutanga. Não sei nem se tem orangutanga em português. Não sei. Na espanhol vai ter uma para o masculino e uma para o feminino. Outro animal selvagem, bastante conhecido. El tiburón. El tiburón, o tubarão. El tiburón. Também uma palavra só para o masculino e para o feminino. Outro animal selvagem, la culebra, la culebra, cobra. Também pode ser chamado de la serpiente, certo? Então vai ser la culebra ou la serpiente. Próximo,
el oso. El oso, urso, certo? E tem o feminino, la ossa, certo? Urso, ursa, osso, ossa, tá? Cuidado para não confundir osso, né, com achar que é osso em português. Não, osso, né, de corpo humano, a gente já viu o corpo humano, já que osso em espanhol é hueso, né? Hueso é osso. Palavra osso é urso, tá? Osso, ossa, urso, ursa. Outro animal, el zorro, tá? E tem o masculino, o feminino, la zorra. El zorro, la zorra, raposa, tá? Português, a gente só tem a palavra raposa, né? Para o masculino e para o feminino. No espanhol vai ter divisão. Zorro, masculino, zorra, feminino. Próximo animal, el elefante. El elefante, tá? Na hora que você for falar isso, importante, na hora que a gente for ganhando fluência no idioma, né, e começar a falar um nativo, a gente vai falar com mais rapidez e vai começar a juntar uma palavra com a outra, tá? Porque o nativo espanhol, assim como o nativo em qualquer língua, não vai falar separadinho, el elefante. Não, vai juntar, el elefante, certo? El elefante. Principalmente quando vier um vogal, né? Vai ser el orangutan, tá? Ele não vai falar el orangutan. Vai juntar tudo. El orangutan, la orangutana, el osso, la ossa, tá? Sai juntando tudo. Aqui também, el elefante, tá? O elefante. Feminino, tem feminino, la elefanta. Então temos el elefante, la elefanta. É o elefante masculino e feminino. Então, antes de eu apagar para a gente seguir com a lista, vamos repetir esses nomes para a gente, né, memorizar. Então, el mono, la mona, macaco, macaca. El chimpanzé, chimpanzé. El gorila, gorila. El orangutan, orangotango. El orangutana, la orangutana, a orangutanga. El tiburón, tubarão. La culebra, cobra. Ou la serpiente, tá? As duas podem significar cobra. El oso, la ossa, urso, ursa. El zorro, la zorra, raposa, raposa. É fêmea e macho. Lembrando que letra C tá sempre som de S, tá? Não tem som de Z em espanhol. Não vai ser el zorro, tá errado. El zorro, tá? Som de S. El zorro, la zorra. E el elefante, elefante, la elefanta, né? Elefante, elefoa, enfim. Elefante fêmea, tá? Agora vou apagar para gente seguir. Próximo animal, el caimán. El caimán é nome diferente, né? Mas ele tem um sinônimo que é mais parecido com o português. Então, el caimán ou el jacaré. Então, caimán ou jacaré, jacaré, certo? A palavra jacaré é mais usada nos países que fazem fronteira aqui com o Brasil. Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia. Porque a palavra jacaré, assim como a palavra jacaré em português, ela deriva da língua tupi, certo? Então, ela é a palavra que existe aqui nessa região onde se desenvolveram as culturas tupi, tupi-guarani, certo? Então, por isso que a palavra jacaré, ela é comum aqui, na América do Sul. No Brasil, vira jacaré, né, português do Brasil, e jacaré nos países aqui que fazem fronteira com o Brasil que falam espanhol, tá? Caimã vai ser então usado nos outros países que falam espanhol. América Central, México, Espanha, tá? Seria caimã. Outro animal que é muito parecido com o jacaré
mas não é o jacaré, é el cocodrilo, tá? Atenção a essa palavra, né? Em português é crocodilo, né? Espanhol não vai ser cocodrilo, tá? O R que estava aqui vem parar aqui, né? Espanhol. Muita gente diz que o espanhol parece o português errado, né? Às vezes parece mesmo. Então não é crocodilo, é cocodrilo. Ele cocodrilo. Outro animal selvagem, la zebra. Lá, zebra, tá? Zebra, o C. Tá? É estranho mesmo, é diferente, mas é. Com C, lá, zebra. Outro animal, né? O rei da selva, el león. El león, né? O leão. E tem o feminino, la leona, né? Leoa. Então, ele, león, la leona. Outro animal que é selvagem, mas que é muito comum nas cidades, né? Vai ser ele, palomo. Ele, palomo, pombo, certo? Tem o feminino, la paloma, que é a pomba, certo? Então, ele, palomo, la paloma. Agora, atenção que a palavra paloma tem a palavra palomita de maíz. Palomita de maíz quer dizer pipoca, tá? Maíz é milho em espanhol. Maíz é milho. Então, palomita de maíz é pipoca, tá? Cuidado para não confundir. Paloma é o animal, pomba. Palomita de maíz, pipoca. Palomita de maíz também pode ser chamado de roseta de maíz, tá? Roseta vem de roça, né? Rosa mesmo. Porque o milho estoura, né? Vira, parece uma flor, né? Vira como se fosse uma rosa. Vamos falar roseta de maíz. Outro animal selvagem, el eriço. El eriço tem o feminino, la eriça. Tá? El eriço, la eriça, porco espinho, né? Eriço, eriça. Outro animal selvagem, que também é bastante comum nas cidades, a gente vê, principalmente à noite, vai ser el murciélago. El murciélago, morcego. E tem o feminino, la murciélaga. Então, ele, murciélago, la murciélaga. Então, antes de eu apagar, para a gente continuar com a lista de animais selvagens, vamos repetir esses nomes, né? Então, nós temos el caimão ou el jacaré, né? Tudo jacaré. El cocodrilo, né? Cocodrilo, crocodilo. La zebra, el león, leão. La leona, leoa. El palomo, la paloma, pombo, pomba. Não confundir com a comida, palomita de maíz, que é pipoca, ou roseta de maíz. El eriço, la eriça, né, porco espinho. El murciélago, la murciélaga, né, morcego, morcega. Seguindo os animais selvagens, né? Animais soltos na natureza. Aliás, natureza eu não falei como é que é em espanhol. Natureza em espanhol é la naturaleza. La naturaleza, natureza, tá? Os animais soltos na natureza são os animais salvajes, né? Selvagens. Continuando a nossa lista, nós temos el armadillo. El armadillo
tatu, tá? Tatu, armadillo é masculino, tem o feminino também. La armadilha, tá? El armadillo, la armadilha. Cuidado para não confundir armadilha, né? Achar que é armadilha em espanhol, não é. Armadilha em espanhol é trampa, tá? La trampa, palavra feminina. Trampa, armadilha, tá? Armadilha de caça, de caçar, né? De pegar animal. La trampa, tá? A palavra trampa também quer dizer trapaça. Então pode ser armadilha, pode ser trapaça, a palavra trampa, tá? E armadilha é tatu fêmea, tá? Outro animal selvagem, muito parecido com o coelho, inclusive, é la liebre. La liebre, né? A lebre. Tem uma palavra só para o masculino e para o feminino, la liebre. Outro animal selvagem vai ser el delfim. El delfim, né? Golfinho. El delfim. Outro animal, la ballena. La ballena, né? Baleia. É usado para o masculino e para o feminino, a mesma palavra. La ballena. Outro animal selvagem, el león marino. El león marino, né? Leão marinho. Ou la leona, né? Se for feminino, la leona marina. Então temos el león marino, la leona marinha. Leão marinho, leoa marinha. Seguindo, próximo animal, el rinoceronte. El rinoceronte, rinoceronte, masculino. Feminino, la rinoceronta. Tá? El rinoceronte, la rinoceronta, tá? Rinoceronte. Não sei se em português tem palavra feminino, rinoceronte, acho que não. Pra mim sou estranho, né? Rinoceronte. Acho que é só rinoceronte em português. Mas em espanhol vão ter os dois. El rinoceronte, la rinoceronta. Próximo animal, muito comum no deserto, el camello. E tem o feminino, la camellia. Né? Camelo. El camello, la camellia. Próximo animal, el hipopótamo. El hipopótamo, né? O hipopótamo. Feminino, la hipopótama. Então, hipopótamo, hipopótamo, hipopótamo. Atenção, vogal O não é sempre uma vogal fechada, é sempre O, mesmo com acento, tá? Então não vai falar hipopótamo, tá errado em espanhol. É sempre hipopótamo, sempre O, tá? Então, hipopótamo, tá? Hipopótama. Não vai falar O, não. É sempre O, tá? As vogais em espanhol, ela tem essa vantagem. Ela sempre tem o mesmo som, tá? Sempre aberto ou fechado. Então, aberto. O A é sempre aberto, tá? O E é sempre fechado, E. O I, sempre o mesmo som. O O é sempre O, não vai ter O, tá? E o U é sempre U. Então, todas as vogais têm sempre um som único, tá? Padrão. Elas não mudam de som como acontece no português, né? A gente tem a vogal U para ser O, para ser O. A vogal E para ser E, para ser E, né? Em espanhol isso não vai acontecer, então é uma vantagem. Então é sempre hipopótamo, né? Hipopótama. Aqui, la liebre, tá? Esse E não vai ter som de E, não vai ser liebre, não. La liebre. Sempre E, la liebre. Seguindo, próximo animal. Muita gente consome a carne, el rabali. El rabali, certo? E tem o feminino, la rabalina.
Então, ele rabali, né, o javali, ou la rabalina, né, a esposa do javali. Então, antes de eu apagar, para continuar a nossa lista, eu falei, essa lista de animais selvagens era grande, né, era maior. Vamos só relembrar os nomes para a gente poder fixar esses nomes na mente. Então, el armadillo, la armadilha, né, tatu, fêmea e macho. La liebre, a lebre, el delfim, golfinho. La ballena, baleia. El león marino, leão marinho. La leona marina, leoa marinha. El rinoceronte, rinoceronte. La rinoceronta, rinoceronte fêmea. El camello, la camellia, né? Camelo, camelo. El hipopótamo, la hipopótama, né? Hipopótamo, hipopótamo. El rabali, la rabalina, né? O javali, macho e fêmea. Próximo animal, la gacela. La gacela, né? Gazela. Bem parecido com o português, né? La gacela. Só tem uma palavra pro masculino e pro feminino. Próximo animal, la girafa. La girafa, né? A girafa. Também uma palavra só pro masculino e pro feminino. E girafa se escreve com a letra J, tá? Que é o nosso J. É estranho, eu sei, né? De novo, o espanhol parece o português errado, mas parece mesmo. Mas vai fazer o quê? De repente, para o espanhol, quando lê alguma coisa em português, acha que o português é o espanhol errado, né? Então, la girafa, né? A girafa. Próximo animal, el guepardo. El guepardo ou el gatopardo também, pode ser. Qualquer um dos dois. É o guepardo, né? El guepardo, el gatopardo. Outro animal bastante parecido com ele é el leopardo. El leopardo, não, leopardo. Também bem, todos felinos. Outro animal bastante comum aqui no Brasil é el jaguar. E jaguar é a onça pintada, tá? Inclusive em alguns lugares a onça pintada é chamada de jaguar, tá? Em espanhol, onça pintada é jaguar. Outro animal, também selvagem, é buitre. El buitre, né? O abutre. El buitre. Também uma palavra só para o masculino e para o feminino. Próximo animal, uma ave de rapina, né? El halcón. El halcón, falcão, tá? Uma ave de rapina. Próximo animal, também uma ave de rapina, el gavilán. El gavilán, gavião, tá? Também uma ave de rapina. Outro animal, também uma ave de rapina, el águila, tá? El águila. Águila é águia, né? Águila, palavra feminina, mas é no mesmo caso, a palavra feminina começa a vogal A e a primeira sílaba é sílaba tônica, tá? E dá pra ver isso com facilidade porque tem um acento agudo aqui, ó, indicando a sílaba tônica, certo? O espanhol, o acento, ele serve para indicar a sílaba tônica, tá? Em algumas palavras, claro. Outras palavras não tem acento. Mas das palavras que tem acento, você já sabe qual que é a sílaba tônica. Ó. Halcón, con é a sílaba tônica. Gavilán, lã é a sílaba tônica. Águila, a é a sílaba tônica. Então, palavra feminina começa com A e a primeira sílaba é a sílaba tônica, eu troco o artigo. Não posso falar la águila, tá errado. El águila, tá? Próximo animal selvagem, el pinguino. El pinguino, aqui ó.
Para pinguino tem a trema, certo? Em espanhol é chamado de diéresis, tá? Tá lá na aula de sinais de pontuação e símbolos, né, de fonética, tem a gente falando do trema, né, da diéresis. Então, o trema, ele é usado no U, depois da letra G, né, GU, para fazer esse som de gui, 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 certo? Se não tivesse trema, eu leria isso aqui como pinguino, certo? O GU, onde ele está junto, ele assume um som só, né? Gui, gui, então seria pinguino. Mas como eu tenho a trema, aí eu sou obrigado a ler como pinguino, tá? Então a trema serve para isso, para alterar a forma de eu falar essa sílaba GUI. Em vez de falar gui, eu falo gui. Então, pinguino. Espanhol, no português também tinha a mesma função, só que na última reforma ortográfica a gente retirou a trema, então não tem mais trema, certo? Outro animal, também selvagem, também uma ave, la garça. La garça, né? Garça, certo? Se pronuncia quase igual ao português, só esse R eu tenho que forçar ele mais, né? O R no espanhol é forte, então garça, la garça, tá? E esse seta som de S. Tá? No português a gente escreve com C cedilha, né? Mas em espanhol se escreve com a letra seta, la garça. Então, antes da gente continuar pro final, aí sim, a próxima já vai ser o final, já tá acabando, calma. Vamos repetir, né, o nome desses animais para a gente fixar a pronúncia. Então, primeiro, la gacela, gazela, la girafa, girafa, el guepardo ou el gato pardo, né, guepardo, el leopardo, el jaguar, a onça pintada, el buitre, o abutre, el halcón, falcão, el gavilán, é gavião, el águila, águia, el pinguino, pinguim, la garça, garça. Então vou apagar para a gente seguir. Então, para a gente terminar essa lista, né, os últimos animais que a gente vai ver hoje. Então vamos ver, la gaviota. Então, la gaviota, gaivota, certo? De novo, né, parece o português errado. Essa palavra, inclusive, né, parece muito com o português errado. Muita gente confunde também em português, em vez de falar, porque em português é gaivota, certo? Muita gente fala gaviota. Em português está errado. Em espanhol, o certo é gaviota, certo? O certo do espanhol é o errado do português, certo? Mas é estranho, mas é assim mesmo. La gaviota, é a gaivota. Próximo animal, tá? E gaviota é uma palavra só, para o masculino e para o feminino. Próximo animal, selvagem, la aranha. La aranha, né? Aranha, certo? Escreve com a letra N, né? Tem um som de NH, né? Nha, nha. Então, la aranha. Aí você me pergunta, ué, a palavra começa com A, por que que o artigo não mudou? Por que continua A? Por quê? Porque tem que começar com a letra A, mas a sílaba tônica tem que ser a primeira, né? Onde está o A. E não é. A palavra aranha, a sílaba tônica é a segunda, né? Aranha, né? Aranha, a sílaba mais forte, a sílaba tônica é a segunda, ra. Então, aí nesse caso não vai trocar. Mesmo começando com a vogal A, não vai trocar o artigo. O artigo permanece lá, aranha. E, para terminar, nessa lista de animais selvagens, el escorpião. El escorpião, o escorpião, certo? El escorpião. Então, essa foi a lista hoje de animais. Se tinha algum animal que você gostaria de saber o nome e não estava na lista de hoje, comenta embaixo, que aí eu posso fazer um outro vídeo com mais animais, tá bom? Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado, certo?
E não se esquece de curtir o vídeo, de comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, se inscrever no canal se você não é inscrito, clicar no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Tem vídeo novo todo domingo, 12h30, certo? Um domingo é espanhol, outro domingo é francês, tá? E até a próxima aula de espanhol é daqui a 2 semanas, certo? Se você está assistindo também os vídeos de francês, então até a semana que vem. Se você só está assistindo os vídeos de espanhol, então até daqui a 2 semanas. Um abraço.